Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Para-raio Nasce o bebê, nasce junto uma nova rotina familiar. É preciso sempre uma adaptação e não é fácil. E o sono é sempre um motivo de preocupação. A grande maioria dos bebês não dorme a noite inteira nesses primeiros meses, o que exige uma resiliência maior dos pais. Uma rede de apoio também é sempre importante nessa fase, assim como uma rotina de higiene do sono para garantir ao bebê a tranquilidade necessária para um sono de qualidade. Aliás, o sono do bebê e, consequentemente, o sono dos pais é o nosso assunto a partir de agora aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Eu, Thaís Dias, sigo por aqui e junto comigo sempre, Roseli Saião. Oi, Roseli, tudo bem? Tudo bem, Thaís. Vamos dormir um pouquinho? Bora! Sem sono por aqui, pelo menos por enquanto. Que sufoco! Diógenes Pires, que é pai de um recém-nascido, fala direto de Belo Horizonte. O ouvinte conta como a rotina da família foi adaptada ao sono do bebê. Com essa dinâmica dele em casa, toda madrugada eu acordo com ele dando uma choradinha. Nem precisa ser tão alto, sabe? É engraçado como é que nosso corpo funciona, né? Como é que a gente chegou até aqui. Mas assim, é a única questão que tem, porque de resto, cara, maravilhoso ter um bebê em casa. É uma adaptação, né, Roseli? Não tem jeito. E é engraçado esse ponto que o Diógenes falou, porque eu senti a mesma coisa depois do nascimento da minha filha. Às vezes a gente tinha um sono pesado, aquele que dormia e não acordava por nada. Depois da chegada do bebê, esse sono parece que fica muito mais leve, né? É só um barulhinho, a gente já para de pé, né? É incrível como quando chega o bebê em casa, todos os adultos ficam em estado de alerta. E isso, inclusive, durante o sono. Então, muita gente, você experimentou, o Diógenes, eu também experimentei a mesma coisa, mas era um chorinho e pronto, já estava em pé lá, vendo o que estava acontecendo. É uma adaptação de horários da família, de sono também, e desse estado, né, permanente de alerta, porque o bebê é todo indefeso, inclusive na hora de dormir, não é? Tô por perto! E, Roseli, diante desse cenário, né, de muitas mudanças, de adaptações, a gente conta, lógico, sempre que possível, com uma rede de apoio. E a mineira Thaís Perpétuo, ela que é tia de 3 crianças menores de 5 anos, participa ativamente desses cuidados diários com os sobrinhos, inclusive nesse momento do sono. Eu já tenho esse costume de ficar com eles, porque realmente a questão da maternidade, ainda mais recém-nascidos, isso causa um estresse, né? Eu via o estresse que causava na minha irmã, no meu cunhado, né? Então, assim, sempre me preocupei de ser essa tia presente, justamente para poder também aliviar para minha irmã, porque o estresse das noites mal dormidas, o estresse do cansaço, ele reflete no dia a dia, né? E reflete não só na relação com as próprias crianças, mas com a relação ao trabalho e tudo mais. Que bacana esse depoimento, né, Roseli? Uma consciência que partiu dela, vendo ali a dinâmica familiar mudando com a chegada dos filhos, mas que pode ter início a partir de um pedido de ajuda mesmo dessa mãe, desse pai que está se sentindo sobrecarregado, né? É super importante saber pedir ajuda, né? E reconhecer que precisa de ajuda, Thaís. Isso é tão difícil em mães e pais de crianças pequenas, bebês, né? Porque parece que a sociedade exige que eles deem conta de tudo sozinhos. Não, é para isso que a sociedade existe. E é por isso que o pequeno grupo da família tem à sua volta muitas pessoas que podem formar essa rede de apoio. A mineira Thaís, né, a sua xará, teve essa noção de que é estressante ter filhos pequenos, dá trabalho braçal muitas vezes, e o olhar atento 24 horas por dia. Então é importante ter a empatia, perceber essa situação para poder fazer parte ativa dessa rede de apoio, fora que o vínculo emocional com sobrinhos, netos, é uma coisa maravilhosa. E a rede de apoio continua sendo nosso assunto por aqui.
Eu também quero falar. Conosco agora a Cecília Flor de Maio, que é advogada e mãe de gêmeos, hoje com 3 anos de idade. Eu tive muita dificuldade porque os meninos eram sincronizados, então quando acordava à noite, os dois acordavam juntos. Então as sonecas eram na mesma hora, tudo muito sincronizado sempre. Então não dava para revezar com ninguém. Tinha que ser sempre 2 pessoas levantando à noite, sempre 2 pessoas disponíveis ali para estar dando toda a atenção que os meninos precisavam. Então só o pai e a mãe é pouco. Eu achei muito bacana o depoimento da Cecília, porque muitas vezes, Roseli, quando a gente fala da chegada das crianças, a gente tem aquele ideal de perfeição, de que tudo vai sair conforme o previsto, mas às vezes as coisas não vão bem por esse caminho. E é importante falar disso, da necessidade do outro, dessa compreensão, não só do julgamento, da culpa, mas principalmente de entender que a gente não pode dar conta de tudo, Não pode. Mas continuam as mães principalmente, e agora também os pais, construindo uma culpa de não dar conta de tudo, quando isso é uma tarefa quase que impossível, Até dá para dar conta do cotidiano, mas sem aquele vínculo emocional, sem aqueles momentos de tranquilidade, de olho no olho do bebê. Não, é preciso uma rede de apoio. É tão importante essa rede, mas é tão importante que as crianças criam memórias afetivas a partir dos primeiros meses com as pessoas que fazem parte dessa rede de apoio. E memória afetiva na nossa vida é tudo que a gente pode querer de bom. Vamos navegar! Roseli, eu sei que você sempre fica ali atenta e preparando dicas importantes para os nossos ouvintes sobre os assuntos que a gente comenta, e com o sono dos bebês não é diferente. Que dica você trouxe? Eu escolhi um artigo do Instituto do Sono, muito interessante, que vai ajudar muitos pais, muitas mães a entenderem melhor o sono da criança, inclusive isso que eles chamam de janela do sono do bebê. A janela do sono do bebê. O que é e como funciona, esse é o título do artigo, e o site é institutodosono.com. institutodosono.com, repete pra gente o nome do artigo, Roseli. Janela do sono do bebê, o que é e como funciona. O sono dos bebês e, consequentemente, dos pais continua sendo o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Para bom entendedor. Conosco agora, direto de Salvador, a neuropediatra Raquel Silvani, que dá dicas de como os pais de recém-nascidos podem melhorar a qualidade do sono dos bebês. Uma das características para a gente conseguir melhorar o sono desse bebê é garantir que esse bebê consiga diferenciar o que é dia e o que é noite. Fazer toda essa rotina do sono, aquela rotina bem relaxante, já ir diminuindo as luzes da casa, um pouquinho antes da hora de dormir, ir desacelerando o movimento do ambiente, para ele entender que vai chegar o momento de dormir. Você ter uma rotina do sono é muito importante, na verdade, em todos os estados da vida, Roseli, a gente conversa muito aqui sobre a questão do sono dos bebês e fala sobre a tal higiene do sono. Como é que funciona isso nessa rotina do bebê e da família? Cada família faz uma escolha de como construir essa rotina, Que é uma rotina que ajuda a fazer a passagem do estado de vigília, de estar acordado, para o estado do sono, adormecimento, relaxamento. Então, em geral, todo mundo pode usar algumas dicas, A primeira delas é diminuir o som e a claridade, que é sempre artificial à noite. E aí vai construindo essa rotina de trocar a criança, de ir cantarolando uma musiquinha com suavidade, na penumbra. Isso ajuda o bebê a perceber que está chegando um momento diferente daquele que ele passou durante o dia. O bebê dorme durante o dia, mas sem essa rotina de sono, E aí, aos poucos, o bebê vai entendendo, como a gente ouviu, a diferença entre dia e noite.
crescem os casos de crianças com dificuldades para dormir, segundo a Associação Brasileira do Sono. Os distúrbios na infância apresentam uma alta nos últimos anos, especialmente por causa da Covid, já que o isolamento provocou mudanças significativas no uso de aparelhos eletrônicos e também na rotina familiar, como, por exemplo, no horário para dormir. E os problemas na hora de dormir podem provocar atrasos no desenvolvimento, uma série de problemas de saúde e interferências nas relações interpessoais. O sono das crianças, que é sempre preocupação dos pais, é o nosso assunto a partir de agora aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Pronto, falei. A Tatiana Lins, de Salvador, conta que o sono do filho de 11 anos tem ficado diferente de uns tempos pra cá. Davi sempre teve um sono bom, né? Mas de uns tempos pra cá, principalmente na pandemia, que ele faz de tudo pra não dormir, assim, fica brigando contra o sono. E quando dorme, ele fica com aquele sono fragmentado. Aí, às vezes, acorda à noite, vem pra minha cama. Não sei quais fatores, mas, infelizmente, é o que tá acontecendo. Ele, inclusive, faz até acompanhamento com médico, com endocrinologista, até porque tá afetando o crescimento. Ele tem uma idade óssea menor, 2 anos menor do que a idade cronológica dele. Roseli, sempre que eu lembro, né, desses dois aspectos, de sono e de alimentação, vem você na minha mente quando fala o seguinte: olha, nunca comemora, porque se tá bom pode ficar muito diferente e se tá ruim pode melhorar. Ou seja, que muda e muda de uma hora para outra, né? Muda, principalmente nessa idade, né? O filho da Tatiana está se aproximando da puberdade, provavelmente o corpo dele já começa a elaborar, né, com timidez, uma pequena quantidade de hormônios para se preparar para o início da puberdade. E a pandemia, né, que você comentou no início do programa, afetou muito o sono das crianças, porque dormir é perder o controle. E aí muitas crianças não conseguiam dormir plenamente, justamente tentando fazer o controle de toda a situação para evitar, né, se infectar com a Covid e tudo mais. Preocupação com a morte, né, que foi tão anunciada durante o tempo mais forte da Covid. Isso afeta muito a criança e se manifesta em distúrbios do sono. Então, o que a Tatiana precisa de tranquilidade. Receber o filho de 11 anos na própria cama não é legal. E não é legal porque o menino está crescendo, né? Logo ele será adolescente. E isso pode confundir um pouco a cabeça dele, o fato de ele voltar para a cama da mãe. Então, assim, paciência. Talvez construir uma higiene do sono, que a gente comentou, ajude o garoto, mas muita paciência nesse período, porque ele pode continuar com esses distúrbios ainda um tempo, mas ele, a partir do momento que ele sentir segurança, principalmente com a mãe, ele vai ficando mais tranquilo e o sono mais tranquilo chega junto. Que sufoco! A Milena, que é mãe do Luca, de 8 anos, divide conosco que o menino tem muitos pesadelos e acorda assustado com frequência. Quando ele acorda com pesadelos, eu acalmo ele primeiramente, né? Ele acorda chorando muito. Aí eu boto ele na minha cama. Aí eu pergunto o que foi que aconteceu. Aí ele conta como foi, mais ou menos assim, por alto. Ah, mamãe, sonhei que o fantasma tava me pegando. Aí eu digo, mas não se preocupe, mamãe. Isso foi só um pesadelo. Venha pra cima de mim, venha. Aí abraço ele e quando ele consegue adormecer, eu vou e coloco ele na cama dele de novo. Roseli, tem uma diferença, nessa fase principalmente, do terror noturno, que é muito falado, pro pesadelo, para uma noite ali em que a criança tem um sonho e acorda muito agitada. Qual é essa diferença? Para a mãe e para o pai, a principal diferença é a reação da criança, né? Quando a criança tem um pesadelo, ela acorda assustada. Quando a criança está nessa situação de terror noturno, ela acorda aterrorizada. Então, há uma diferença entre uma criança assustada e uma criança que não consegue se acalmar, porque parece que aquele pesadelo, né, que faz parte do terror noturno, continua, mesmo ela estando acordada. Então, é muito importante. Veja, a segunda vez que a gente ouve o depoimento dos nossos ouvintes
dizendo que levam o filho para a cama para se acalmar. Talvez dê um pouco mais de trabalho para os pais, para a mãe principalmente, né? Ir até o quarto do filho e acalmá-lo lá, porque lá é o local em que a criança precisa se sentir segura, porque isso ajuda muito, né? O sono a ter um maior tempo de tranquilidade. Para bom entendedor. O presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria, Victor Horácio de Souza Costa Júnior, reforça a importância da higiene do sono. Então a gente precisa ter essa rotina implantada. A gente sabe que hoje o ideal é dormir e acordar em torno do mesmo horário todos os dias, inclusive fins de semana e feriados. Isso ajuda no que a gente chama de ritmicidade necessária para a produção do hormônio da melatonina, que é um dos fatores que dependem o ritmo circadiano. Ou seja, Roseli, aquela tal higiene do sono que a gente falou no que diz respeito aos bebês também é importante na relação com as crianças na hora de dormir, né? Também. Você sabe que repetir essa rotina diariamente, inclusive como a gente ouviu no final de semana e nos feriados, é um pouco difícil para as famílias, né? Porque no final de semana a família relaxa, os horários não são tão rigorosos, as crianças querem aproveitar um pouco mais o dia, com tranquilidade, sem compromisso escolar. Então, construir um ritual em vez de rotina pode ajudar, né? Não vai ajudar no horário, mas algumas exceções não vão atrapalhar tanto isso. Mas o ritual pode ser diferente da rotina, né? A rotina é repetida, sempre, dia após dia. O ritual trata-se mesmo de um processo em que a criança vai percebendo o momento de relaxar, tranquilizar para adormecer. Me conta uma história. E tem dica sobre esse assunto? Que dica é essa, Roseli? Eu escolhi uma história, né, de literatura dirigida para criança. Eu acho que toda criança adora ouvir histórias antes de dormir. E os pais, em geral, contam muitas histórias na primeira infância, mas depois vão perdendo, né, esse ritmo, essa vontade. Mas é bom, viu? É bom continuar lendo histórias, porque inclusive alimenta muito essa vontade de ler. O livro que eu escolhi foi O Estranho Caso do Sono Perdido. O sono das crianças continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Na minha opinião... Para o pediatra Luiz Renato Valério, do Hospital Pequeno Príncipe, uma boa noite de sono tem influência direta na rotina familiar. Mas uma criança que dorme bem tende a se alimentar melhor, tende a ser uma criança mais tranquila, tende a ser uma criança que obtém até ganho de peso melhor, porque o sono ele pode estimular a produção de certos hormônios, entre eles o hormônio de crescimento. E uma criança bem dormida, muito provavelmente mora num lar mais feliz. E, Roseli, é importante falar isso. A qualidade desse sono tem impacto, sim, na saúde física dessa criança, no desempenho escolar. É importante ficar atento, né? Muito importante. É só a gente fazer uma comparação, né? Quando nós, adultos, não passamos bem durante a noite, não dormimos várias noites seguidas... Olha, o trabalho não rende, a gente fica sem humor, né, mal-humorado. Pois com a criança isso acontece também, e mais, né? Afeta, sim, o desenvolvimento e, como você falou, a aprendizagem. Então é muito importante que os pais se lembrem dessas dicas, né, de fazer a higiene do sono. Isso ajuda muito, Thaís, mas é preciso persistência para que a higiene do sono que a família construiu funcione. Vamos navegar! E sobre o sono das crianças, eu sei que você separou uma dica especial. Conta pra gente. Pois é, você sabe que hoje há muitos profissionais que se colocam à disposição dos pais
para fazer o que eles chamam de consultoria de sono, de bebês, de crianças. E tem também, né, muitas informações sobre treinamento do sono. O site Paizinho, que a gente gosta muito, né, fez um dossiê analisando de maneira crítica tudo que existe por aí a respeito do treinamento do sono e da consultoria. O site é paizinho.com e o título do artigo é Sono Infantil e Treinamento de Sono, o dossiê que você precisa ler. Sono Infantil e Treinamento do Sono, um dossiê que você precisa ler, disponível no site paizinho.com. Os adolescentes normalmente têm uma rotina de sono bem particular. Muitos gostam de virar à noite e dormir bem tarde, mas tudo isso tem um custo. E um estudo publicado recentemente em um jornal especializado em psicologia e psiquiatria infantil reforça que os impactos de uma noite mal dormida provocam uma diminuição no desenvolvimento cerebral. Os jovens precisam de pelo menos 8 horas de sono, de acordo com os especialistas. E os reflexos de uma rotina desregrada de sono durante essa fase podem ser percebidos no desempenho escolar e até nos relacionamentos pessoais. Por isso, o sono na adolescência é o nosso assunto a partir de agora nos Seus Filhos em versão ampliada. Eu também quero falar. O estudante curitibano Diego Romero, de 17 anos, fala sobre o excesso de sono que sente. Eu sinto muito sono e meus pais reclamam muito disso, que eu durmo demais, sinto muito cansaço, sinto muito sono, e isso me desgasta bastante. Meus pais vivem reclamando comigo. Roseli, é um relato constante que a gente recebe dos adolescentes, né? De que muitos pais reclamam que eles sentem muito sono, que eles dormem demais e que isso aí pode ter um impacto direto na rotina deles. E aí, o que explicar para esses pais e como entender a cabeça desse jovem? Tudo isso é parte de um desenvolvimento físico, biológico, né? Exatamente, né? Nesse desenvolvimento acontece uma desregulação, né, do equilíbrio que já vinha sendo construído durante a infância. Vai mudar tudo, vai mudar muita coisa. E uma das coisas que muda é justamente o horário de construção da melatonina, fundamental para o sono. Então acontece de o adolescente querer dormir mais tarde, e querer dormir mais, é claro, porque em geral o adolescente tem que acordar cedo para ir para a escola. Essas escolas que querem forçar o adolescente a aprender antes do que ele está totalmente desperto, né, para a aprendizagem. Então é preciso que os pais entendam que não se trata de preguiça, de falta de vontade, de apatia, de depressão. É uma mudança física, biológica, interna, que provoca tudo isso. Aí é necessário que os pais ajudem o filho adolescente a construir uma rotina que vai ajudá-lo um pouco mais a dormir um pouco mais cedo e um pouco melhor. Pronto, falei. De Goiânia, participa agora conosco a Maria de Fátima Carneiro, que é mãe de 3 jovens. O sono das filhas é preocupação constante para ela. Eu tenho 3 filhas, uma de 18, uma de 16 e uma de 9. O que me preocupa é que elas dormem muito, acaba atrapalhando um pouco a rotina delas escolar, se alimenta muito mal. Inclusive, uma delas agora teve um problema de saúde, devido à falta de alimentação saudável na hora certa. Às vezes chega a hora de ir para a escola e ainda estão tomando café da manhã, então isso me preocupa muito. Roseli, a gente sempre conversa aqui, né, sobre essa dinâmica familiar que envolve o sono.
E a gente fala do impacto disso na escola. E a gente vai daqui a pouquinho conversar com uma professora sobre esse assunto, mas eu queria falar exatamente dessa rotina, porque tem que acordar muito cedo às vezes, aí tem aquela ida pro banho, logo depois o café da manhã, e aí começa a correria, começa uma tensão, o adolescente, né, muitas vezes naquela fase de transição entre a infância e a adolescência, fica com sono, fica irritado. Como administrar tudo isso? Porque acontece, é um fato, e a gente está percebendo isso nos relatos que chegaram até agora. Como é que a gente administra isso com muito jogo de cintura no dia a dia, hein? É preciso reconhecer que é um período difícil para o adolescente, né? Olha, o adolescente acorda, vai tomar seu banho, colocar sua roupa para ir para a escola e tomar café da manhã meio que dormindo, Thaís. E aí é preciso, então, que os pais colaborem, né, com esse adolescente. Porque ela não faz isso por querer, né, a filha da Maria de Fátima. É assim porque ela está em fase de transformação, de mudança e de transição. Logo mais ela vai terminar a adolescência mais velha e vai entrar numa certa estabilidade. Mas ela tem 2 adolescentes ainda, então é preciso muita tranquilidade, talvez readaptar os horários, né? E é bom lembrar que como o adolescente acorda meio sonolento, ele se esquece do horário cronológico, ele não olha para o relógio. Então é preciso que os pais lembrem, olha, 10 minutos, precisa de um tempo para o café, principalmente com essa questão que aconteceu na família, que acontece com muitas famílias, que o sono atrapalha a boa alimentação. E a escola? Diz o quê? Conosco agora a professora de Educação Física, Naísa Fernandes. Para ela é perceptível o impacto das noites mal dormidas no desempenho dos jovens na escola. Eu percebo que quando um aluno tem noites mal dormidas, quando eu vejo que seu comportamento está alterado. Muitas vezes eles se mostram irritados, ansiosos, não conseguem se concentrar nas aulas e aí acaba por prejudicar o seu aprendizado, né? E impacta mesmo, né, Roseli? Principalmente naqueles primeiros tempos de aula, né, até acordar definitivamente. Como é que a escola pode auxiliar também nesse processo? Aliás, pode auxiliar nesse processo ou não? Pode, deveria, né? Mas é difícil para a escola entender que para dar conta da carga horária, eles precisam começar a aula muito cedo, cedo demais para o adolescente. A escola é o lugar do conhecimento. A escola precisa saber que o adolescente dorme mais tarde, não é apenas por vontade, é também por uma questão, como a gente já falou, fisiológica, né? Então a escola pode ajudar fazendo essa transição, né, da sonolência para o estado de alerta, de disposição para a aprendizagem. Eu já li um artigo médico que fala que o cérebro do adolescente não trabalha tão bem antes das 9h30, 10 horas, que é o tempo mais ou menos que lhe possibilita ter 9 horas de sono, né? Então essa sonolência existe, a escola precisa reconhecer. Há exceções, claro que há exceções para tudo, né? Mas a boa parte dos adolescentes precisa de ajuda nessa transição para disposição para a aprendizagem. Vamos navegar! Para ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre o sono dos adolescentes, qual é a sua dica? Pois eu escolhi um artigo que tem exatamente o título de Por que o adolescente tem excesso de sono. Vai ajudar muito pai, muita mãe, para entender melhor essa fase e deixar de moralizar, porque não é uma questão de preguiça ou de falta de compromisso, é uma questão biológica mesmo. Então o título do artigo é Por que o adolescente tem excesso de sono? E o site tuasaude.com. O sono dos adolescentes continua sendo o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Para bom entendedor... A ebiatra e terapeuta familiar Mônica Mulatinho reforça a importância do sono na saúde dos jovens. Os adolescentes sentem mais sono porque eles estão crescendo. E isso demanda um gasto de ATP muito grande. Então, eles costumam
em geral, dormir mais e comer mais. Em geral, eles dormem de 8 a 10 horas por dia. E quanto mais sono REM, porque nós temos sono superficial e o sono profundo, que é o sono REM, o sono que a gente sonha. Nesse sono REM é onde a gente fabrica o GH, que é hormônio do crescimento, que para criança e adolescente vai fazer crescer, para o adulto vai ser anabolizante. Roseli, a gente falou em todos os blocos até agora sobre a questão da higiene do sono. Falamos para o bebê, falamos para a criança, mas como é que funciona no adolescente? Porque nesse caso específico, eles têm uma autonomia muito maior para lidar com essa rotina, né, de dormir. Nesse caso, um bom papo explicando o impacto disso na saúde dele, pode funcionar? Pode funcionar, mas não adianta um papo assim, olha, hoje vamos falar disso e pronto, acabou, né? É sempre bom lembrar que criança e adolescente, para aprender algo, é um processo. E claro que ele entende na conversa as informações que são transmitidas, mas até isso ele incorporar como conhecimento, precisa mesmo de um tempo de maturação. É bom dar umas dicas, né, para o filho adolescente. É muito difícil tirar o celular da mão deles, mas o uso de telas antes de dormir não é bom, não é legal, não ajuda, né? Ao contrário, prejudica. Então, ir pedindo para ele diminuir o tempo, não ser radical, né? Ajuda, né, o filho a procurar um livro, por exemplo, diminuir a luz, a se alimentar, né? Não imediatamente antes do horário de dormir. Então, dar dicas e deixar o filho construir a sua rotina com a colaboração dos seus pais. E é sempre bom contar com a sua colaboração por aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Aqui você pode e deve participar. Manda pra gente o e-mail seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Pode também nos procurar nas redes sociais, @ThaísBDias, Thaís com H, ou @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também. Esse programa fica disponível para você ouvir quantas vezes você quiser lá no site da Band News FM. É só procurar na aba Colunistas, Seus Filhos e dar o play. Fica à vontade também para compartilhar. Agradeço muito a produção da Camila Quaresma, a sonorização do José Antônio de Araújo e, lógico, a companhia dos nossos ouvintes aqui ao longo da última hora e dela também, os ensinamentos de Roseli Saião. Um beijo para você, Roseli. Um beijo, Thaís. Eu adoro sua companhia e envio muito carinho para os nossos ouvintes. E você já sabe, fica ligado porque os Seus Filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.